um evento realizado pela escola da AGU, em parceria com a CJU, que tem sido uma grande parceira nossa em todas as capacitações relativas a contratações, licitações e várias outras medidas importantes, principalmente nesse momento de pandemia. Então, eu gostaria de, em nome da Escola da AGU, dar boas-vindas a todos os participantes e agradecer mais uma vez o doutor Adriano por sua valiosa contribuição. Ele já fez outros eventos com a gente, inclusive tem já uma palestra no canal da Escola da AGU sobre esse tema, mas justamente por ser um tempo limitado e a gente ter mais questões relativas ao tema, o pessoal veio pedir novamente mais um evento para que ele pudesse aprofundar mais esse tema sobre contratações relativas aos serviços de engenharia. E desde já, então, eu agradeço imensamente, Adriano, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de compartilhar esse seu conhecimento conosco. Como eu falei, é o maior especialista nesse tema, né? É um colega valioso que nós temos na AGU. Então, desde já, muito obrigada. Vou, então, passar aqui a sua apresentação. Doutor Adriano Dutra Carrijo, ele é nosso colega, advogado da União, com exercício da consultoria jurídica da União em São Paulo, membro da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria Geral da União, coordenador do projeto Compras Colaborativas da CJU de São Paulo, da Escola da AGU de São Paulo, SAD de São Paulo e Procuradoria Regional Federal, da Fazenda Nacional na Terceira Região. Também é coordenador geral da Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo, assessor da Coordenação Geral da CJU de São Paulo, coordenador geral da CJU, integrante do grupo de trabalho responsável pela implementação dos modelos da AGU e elaboração de orientações normativas. Inclusive, eles têm uma página muito boa, para quem não conhece, no site da agu.gov.br, que tem lá vários modelos, vários pareceres referenciais, enfim, é um trabalho muito valioso que está amplamente disponível a todos. Então, doutor Adriano, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Bem, primeiramente, obrigado aí pelas palavras, generosidade sua. Eu, com certeza, não sou o maior especialista no assunto, nem estou entre os mais especialistas. Mesmo aqui nessa aula de hoje, tem muitas pessoas que sabem mais do que eu e eu vou aqui, na verdade, trocar o conhecimento, compartilhar conhecimento. A única coisa que eu fiz foi me dedicar um pouco para reunir isso e agregar e apresentar. Então, na verdade, estamos juntos, né? Temos aqui, a gente está num nível muito parecido, realmente, e é um prazer, por isso mesmo é um prazer estar aqui falando para todos vocês. Eu agradeço imensamente aí essa presença. Eu sei o quão é difícil, nesse momento, pegar um tempo e dedicar para assistir alguém falar. Isso é muito valioso para mim estar aqui. Eu sei que é um tempo que vocês estão dedicando, que eu nunca vou poder devolver. Espero minimamente poder dar alguma ajudinha, alguma coisa que eu trouxer que pode adiantar alguma coisa aí no trabalho de vocês. A minha ideia aqui é falar um pouco sobre os... antes eu queria só corrigir uma coisa na hora da minha apresentação. Eu já fui coordenador da Consultoria Jurídica da União em São Paulo, mas desde 2015 eu não estou mais nessa função, é exercida pelo Jorge, muito bem, aliás, e eu estou lotado na Consultoria Jurídica em São Paulo, mas, assim, a partir de terça-feira também estarei lotado na consultoria jurídica virtual, no escritório virtual do assunto de obras e serviços de engenharia. Então, é uma grande honra poder estar nessa prévia, né, poder compartilhar um pouco desse conhecimento que a minha expectativa é que sirva para a gente ter
alguma base de pensamento em comum e perceber onde estão alguns pontos que a gente, na verdade, diverge, porque a gente precisa desenvolver. Inclusive, já fazendo essa palestra, eu já percebi uma vantagem de ter essa consultoria especializada, que é justamente desenvolver tese jurídica. Eu estou vendo aqui algumas coisas que a gente vai poder trabalhar e que, eventualmente, contribuir aí com o progresso aí dos estudos da matéria. A partir de ter um grupo de pessoas voltadas para isso, todos especialistas também, ou que vão se especializar, a gente vai poder também, a partir disso, criar conhecimento que é o lugar que a AGU tem que estar. Então, obrigado pela presença de todos. Sem mais delongas, eu quero começar a apresentação, justamente para, no final, a gente poder conversar um pouco. Não sei se vai dar tempo, porque eu acabei reunindo bastante informação para compartilhar, mas espero que sim, tá? Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento, escolher o arquivo. Aqui, esse. Tá tudo certo? Tá aparecendo aí? Doutora Cristiane? Sim, está aparecendo. Tá, muito obrigado, viu, por de novo aqui estar comigo. Isso me deixa um pouco mais tranquilo de estar com a sua presença iluminada aqui. Obrigado novamente. E eu queria parabenizar a escola da AGU, antes de começar, por todos esses eventos, por toda a dedicação que os membros da escola da AGU estão tendo. Me chamou a atenção quantos eventos, né, realizados pelas representações regionais. Então, o nome do diretor não aparece, então, mas isso, com todos os diretores regionais aparecendo, mostra aí essa liberdade e, na verdade, o trabalho conjunto de toda a escola. Então, a escola da AGU realmente tem se destacado nesse momento e, para mim, é uma honra estar contribuindo um pouquinho com isso. Vamos então às nossas contratações públicas de serviços e obras de engenharia. Essa palestra, ela vai se deter, digamos assim, no forma ordinária de contratar esses serviços e obras, tá? O RDC mereceria uma outra apresentação, então eu vou trazer só aquilo que coincide, falar brevemente. E tem também uma outra forma de contratar, que é com base na Lei 13.979, a legislação especial para combater os efeitos da pandemia, que eu já falei numa palestra passada. Então, na verdade, quem quiser acessar o conteúdo, a palestra está gravada. Aqui a gente passa, a ideia é passar a forma ordinária de se licitar, de se contratar esse serviço, e aí a diferença para as contratações da lei da Covid-19 pode ser vista na outra palestra. Vamos seguir, então. O objetivo é isso, como eu falei, apresentar um panorama geral, e aí algumas diferenças, né? Primeira polêmica, a diferença entre obra e serviço de engenharia e entre serviço de engenharia e serviço comum. Falar dessa disciplina ordinária, né? Como que é, falar vários aspectos dela, os principais pontos. Vou trazer alguns pontos polêmicos ou merecedores de cuidado, para a gente não cair em alguns erros que outras pessoas já cometeram, que o TCU chamou a atenção. E falar brevemente do RDC, que passou a incluir as obras em geral, né? Qualquer objeto, mas inclusive as obras, a partir da MP 961, que está em vigor, que a gente espere que fique em vigor, né? Cada MP que entra e depois que perde o efeito é um trabalho a mais para todos nós que trabalhamos na área de contratações públicas. Essa questão de ordem, então, diferença entre obras e serviços de engenharia. Olha, sim, claro que já isso daqui daria para fazer uma palestra só disso, mas o professor Cláudio Sariani fez um resumo bem didático que me pareceu equacionar boa parte dos problemas. Que ele fala que a obra é uma criação material nova, significativa e permanente, ou incorporação de coisa nova, significativa e permanente à estrutura já existente.
Então, o exemplo que ele dá, um hospital de campanha não será obra, porque não é permanente. Pode ser grande, pode ser significativo, é material, mas não é permanente. Uma modificação na recepção do órgão, aumentando-a, por exemplo, tende a não ser uma obra, né? Dependendo do tamanho do órgão, só trabalhar na recepção, porque ela não é significativa em relação ao tamanho do imóvel. E o projeto do hospital ele não é uma obra, porque ele não é exatamente uma criação material. Claro que pode imprimir, ter o papel, mas predomina aí o trabalho intelectual. Tá? Então, aí dá para diferenciar. Me parece mais fácil diferenciar a obra do serviço de engenharia do que essa outra questão que deixa eu já passar aqui, a diferença entre serviços comuns e serviços comuns de engenharia. Então, o exemplo, pintar uma parede é um serviço comum de engenharia ou não? Qual seria o conceito? Qual seria o divisor de águas? A portaria número 14 do AGU, que cria as consultorias jurídicas da União especializadas virtuais, ela traz uma noçãozinha, né, um discrimen aqui, que são os serviços de engenharia são aqueles que necessitam da participação e do acompanhamento dos profissionais cujo exercício das atividades seja fiscalizado pelo CONFEA ou pelo CAL. Isso também merecia uma outra palestra, um outro estudo. Não fiz esse estudo porque não existe uma resposta pronta. Procurando a legislação e decisões do CONFEA, eles são um pouco tautológicos, porque vai dizer que é a que precisa do profissional, mas o que precisa do profissional? Onde tem a obra, onde tem o serviço de engenharia. Então, não encontrei aí uma solução que fosse prática, como, por exemplo, na primeira, a diferença entre serviço e obra já está mais delimitada, mais fácil de delimitar. O mais importante é que, de acordo com a orientação no artigo número 54, compete ao agente ou setor técnico definir se o objeto corresponde à obra ou serviço de engenharia. Essa ON foi editada já há muitos anos, não sei se 2010 ou 2012, mas a ideia é justamente tirar essa responsabilidade da mão do parecerista, porque isso depende de um conhecimento técnico. Compete a nós, pareceristas, né, analisar o enquadramento. Se o órgão disse que é uma obra, não poderia fazer por um pregão comum, tá? Um cuidado aqui que eu destaquei é não chamar modificações, alterações da estrutura que não sejam significativas, não chamar de reforma. Na linguagem leiga, a gente fala reforma, vou fazer uma reforma aqui, vou mudar tal coisa. A gente usa na linguagem leiga e às vezes passa no processo também, em algum ponto do processo, falando em reforma. Mas a reforma tem um significado específico na lei de licitações que vai atrair, que se equipara à obra. Então, não vai poder ser tratada como um serviço de engenharia. E, às vezes, não é uma reforma, porque não tem, digamos assim, significância para tanto. Uma outra questão de ordem, que, inclusive, já foi proposta dentro do grupo da ECJU de engenharia, é falar sobre os estudos técnicos preliminares, né? Lembrar a importância, a necessidade dos estudos técnicos preliminares em sendo serviço de engenharia. Em sendo serviço de engenharia, se aplica a instrução normativa número 40, e mesmo o decreto 10.024. E a IN40 fala assim, que o ETP ele é facultativo nas hipóteses de dispensa, algumas hipóteses de dispensa de licitação e nas prorrogações contratuais. Ou seja, em todas as outras contratações de serviço, seja por inexigibilidade, seja por licitação, pregão ou mesmo serviço não comum, uma modalidade tradicional, tem que ter o ETP. O projeto básico, ou termo de referência, não substitui o ETP. Eles não são completamente acopláveis, eles não tratam da mesma coisa. O ETP é aquele estudo preliminar, ou seja, ele vai definir, vai buscar, estudar o mercado e definir qual vai ser a solução. Ou seja, o ETP ele vai focar primeiro na necessidade e, a partir dessa necessidade, buscar soluções. No projeto básico, no TR, a solução já está colocada.
Eu vou desenvolver aquela solução. Então, essa é a diferença. O ETP ele continua sendo uma peça essencial ao processo. Porque é aí que se vai estudar quais as soluções possíveis, escolher uma. E, claro, que nesse estudo já vai se antecipar algumas decisões que têm que ser tomadas. O formato da licitação, por exemplo, quais vão ser os próximos passos do processo. Então, queria destacar a importância do ETP. Claro que o conteúdo dele não é jurídico, preponderantemente jurídico, mas a importância dele no processo é fundamental e aí é importante que os processos estejam aí instruídos com ETP, tá? Eu mesmo tenho devolvido os processos de contratação de serviços que estão vindo sem ETP. O ponto primordial na Lei 8666 e no RDC, exceto na contratação integrada, é a decomposição do custo total da obra ou do serviço em seus respectivos custos unitários. Então, é interessante que isso está previsto em várias passagens, né, em várias passagens legislativas, tanto na Lei 8666 quanto na Lei do RDC. E aí também o Decreto 7983, o Decreto 7581, que trata do RDC, a súmula 259 do Tribunal de Contas da União e a orientação normativa número 5 da Advocacia Geral da União. Então, essa daí é uma questão primordial mesmo. A partir dessa decisão, dessa estratégia, dessa sistemática, é que decorrem todas as outras decisões que vão ser tomadas no processo. Então, na verdade, se fala em decompor em custos unitários, mas antes de eu saber os custos unitários, eu preciso saber quais são as unidades que vão compor aquela obra ou serviço. Eu tentei tirar aqui da apresentação para ver as perguntas, mas não vou conseguir ver realmente, tá? Agora deu. Desculpa. Bem mais lento aqui. Bem, agora eu estou vendo pelo menos como vocês estão vendo. Valeu pela interrupção. Então, retomando, é preciso, primeira coisa, decompor a obra ou serviço nas unidades que o compõem. Quais vão ser as unidades? É muito diferente de fazer, por exemplo, estou até em outra casa, não estou na minha casa está em reforma mesmo, a mudança é significativa. Mas o orçamento não é decomposto. A pessoa que está fazendo falou, ó, de elétrica é tanto, de hidráulica é tanto, tais serviços, não está decompondo um metro de fio, não tá sendo feito assim, né? Essa forma de decompor, ela é usada na administração, mas não necessariamente na iniciativa privada, não segue o mesmo formato. E esse é o principal diferencial. A partir disso é que vem toda essa disciplina de como que é feita a licitação no âmbito público. Aí, então, esclarecido isso, eu vou trazer os pontos importantes que decorrem disso, tá? Aqui eu só vou mencionar o SINAP, o BDI, a critério de aceitação das propostas, né, que envolve os custos unitários, as limitações específicas para os aditivos contratuais e também a habilitação também vai ser mencionada, tá? Opa. Gente, foi mal. Estou compartilhando aqui um serviço de engenharia errado, mas aquela ponta é igual. Contratação. Aê.
Então, esses os pontos que eu vou destacar. Também a habilitação, tá? Vamos lá. Definição do regime de execução. É dever do gestor escolher o regime que melhor atende o interesse público. Isso foi retirado aqui do Manual de Obras e Serviços de Engenharia da CGU-AGU. Foi feito pelo colega Manuel Paz, que comprova que eu não sou o maior especialista nisso, nesse assunto. A gente tem muitos especialistas. E que bom que ele está coordenando esse grupo. Mas aqui já se destaca que é obrigação definir qual é o regime, ou seja, uma das decompus o valor, né, a obra ou serviço nas suas unidades, vai entrar aí qual o regime que eu vou usar. E como que é essa escolha? Essa escolha, aqui no manual está definido, é uma discricionariedade mitigada, não é livre, tem critérios para escolher. Quais são esses critérios, tá? Em resumo, a escolha ela depende assim da natureza do objeto que vai ser contratado e não do nível de precisão do projeto. Então, se eu faço um projeto que não é muito preciso, porque eu não sei fazer, por exemplo, eu vou escolher a empreitada para o preço unitário? Não, não é isso. A orientação, o projeto sempre tem que ser preciso. Esse é um dever da administração, né? O projeto preciso, quanto mais se investe no planejamento, menos se gasta na execução. Então, o projeto preciso é uma obrigação da administração pública. É um objetivo sempre a ser perseguido. Mas, às vezes, não dá para ser tão preciso, pela natureza do objeto. Então, mais para frente tem alguns exemplos, mas eu destaquei dois. Por exemplo, construir uma estrada, né? Não dá para medir o solo em vários pontos. Teria que fazer várias perfurações para ter noção exatamente do que se vai gastar, do que é feito. Mesmo numa reforma, né? Uma reforma é um imóvel antigo. Não se sabe mais o que tem ali atrás das paredes, do que são os canos, etc. Então, nesse tipo de objeto, entre outros, aí sim se recomenda a empreitada para o preço unitário, porque a quantificação é mais difícil de fazer. O projeto pode ser preciso, ele deve ser preciso, mas ele não vai conseguir quantificar com exatidão os materiais, o serviço todo que vai ser usado. Essa é a diferença, tá? Então, nesses casos é que se deve adotar aí o regime de empreitada a preço unitário. Por quê? Porque eu só vou pagar, a administração só vai pagar aquilo que ela medir. Então, o processo de execução, né, a execução desse contrato é mais morosa, é mais trabalhosa, porque tem que ir medindo item por item, etc., só vai pagar aquilo que medir. Na empreitada por preço global, em que eu posso ter mais exatidão dos quantitativos que vão ser gastos, eu não preciso medir o que efetivamente foi colocado, que foi executado. Eu só verifico a etapa foi cumprida, eu já sei que aquela etapa é aquele quantitativo, eu já posso pagar. Então, é mais fácil a execução, é menos trabalhosa a execução desse tipo de regime. E o que o TCU recomenda? Olha, não adianta usar o regime implementado a preço global e depois, na hora de executar, fazer a medição como se fosse implementado a preço unitário, ou seja, ficar medindo quanto do item foi colocado. Na empreitada a preço global, a gente vai ver, admite uma certa variação, uma pequena variação. Vou tratar disso com mais minudência mais à frente. Então, a ideia é, se o projeto está preciso, eu não preciso ficar medindo, é mais fácil a execução. Tá? Essa é a diferença. Aqui eu estou trazendo, até para ficar registrada a palestra, né, para quem quiser ver depois, alguns exemplos que o TCU traz de uso da empreitada por preço unitário, ou seja, a exceção. Nesses casos, aqui ele fala em movimentação de terra, reformas, manutenção rodoviária, enfim, coisas que não dá para ter exatamente a medição. Aqui, obras portuárias, dragagem, construção de poço artesiano, não sei que ponto que está a água. Então, é nesse sentido, o objeto que vai determinar o regime. Na verdade, o objeto vai determinar a precisão quantitativa do projeto e isso vai definir o regime. Então, aí uma exceção, está no Acórdão 1977. Então, tendo isso fixado,
mesmo quando o indicado seja empreitado por preço unitário, que seria esses níveis de precisão quantitativa mais complicado, ainda assim a administração pode escolher a empreitada do preço global, mas aí tem que explicar, né, tem que justificar por que está fazendo essa escolha, porque como é mais aleatório, né, acaba sendo um pouco mais arriscado e isso pode, digamos assim, traduzir num contrato em preços maiores. Ou o que é pior, o licitante não faz essa previsão, né, desse risco e depois não consegue executar. Então, evitar realmente empreitada do preço global quando o nível de precisão, quando o objeto não permitir um nível de precisão quantitativa adequado. Ok? Passar então para o próximo ponto. Que é o SINAP, né? O sistema, vou passar aqui e voltar só para decorar o nome aqui. Sistema Nacional de Preços, enfim, vou pegar mais para frente, está aí o nome, devia estar aí logo na primeira. Mas, enfim, o SINAP, aqui tem o histórico do SINAP, ele está previsto tanto no decreto 7983, que trata das obras em geral, no RDC ele também é mencionado, aí no artigo 8º, e na Lei 3.303, que fala da empresa pública. O SINAP está contemplado na legislação que trata de obra em geral, tá? Só na legislação do Covid que ele pode ser excetuado. No manual de obras da AGU, traz um pouco do histórico, sempre dizendo assim, sempre se buscou uma tabela referencial. Então, aí se resgatou o decreto-lei número 185 de 67, que traz essa tabela geral de preços unitários, variável para as diversas regiões do país. Depois se passou a adotar esse custo unitário básico, CUB, que ele era feito pelo Sindicato da Indústria da Construção, também por unidade da federação. Mas aí, a partir de então, se preferiu usar uma coisa que seja feita por um órgão público, né? Seria mais adequado. E aí, a partir da LDO 2003, aí passou-se a adotar o SINAP, que é mantido pela Caixa Econômica Federal. E ele se tornou obrigatório a partir de 2004, tá? Mas ele não tinha o nível de detalhamento atual. O SINAP, ele era, no início, um documento, um sistema interno da Caixa para aferir os empréstimos, né, para reforma. Claro, como o empréstimo tem taxa mais baixa, a ideia era evitar que clientes pedissem empréstimos muito grandes, forçando, colocando custos altos em reforma para conseguir taxas de empréstimos menores. Então, ele tinha uma finalidade bem específica e bem mais simples, ele não tinha toda essa composição, etc. A partir de 2003, que começou a ser adotado pela administração pública, aí começou a ser incrementado e hoje o IBGE auxilia nessa pesquisa, e é um sistema bem robusto, a gente vai ver mais para frente, eu deixei algumas telas aqui só para a gente passar para ver como o sistema é complexo, tá? Todas as leis e diretrizes orçamentárias posteriores à lei de 2003 previam o SINAP, tá? Até a LDO de 2014, porque elas foram prevendo o SINAP, foram tornando mais complexas, foram aprimorando. A de 2014, ela trazia previsões menos completas, ela dava uma, digamos assim, saía daquela linha de aprimoramento e ela foi vetada, e também porque o decreto 793 já havia incorporado a sistemática que tinha sido estabelecida, tá? A lei do RDC já tinha também incorporado, que é de 2011, portanto, anterior ao decreto, já tinha incorporado essa sistemática, que foi sendo incrementada pelas LDOs. Então, a publicação mensal tem essa abrangência de insumos, materiais, mão de obra e equipamentos, a composição dos serviços, os insumos são os preços, as composições, eles vão, na verdade, a gente vai ver mais para frente, vão colocando todos os custos envolvidos, né? Inclusive separando desonerado e não onerado, que eu vou falar um pouco mais para frente quando falar do BDI. E lembrar que no SINAP, nas referências do SINAP, não é adotado nenhum percentual de PDI, é o preço, a gente vai ver ali, é o custo direto, tá?
Aqui está o link para a página da Caixa que fala do SINAP, e eu coloquei algumas telas aí para a gente ver como funciona, ter uma ideia de como é complexo, tá? Só lembrando que o custo global, quando for de obras de transportes, é outro sistema, tá? O sistema ciclo, e que o SINAP ou o ciclo, eles não se aplicam a itens que sejam montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil. Então, assim, um projeto de engenharia mecânica, construir uma ponte rolante, construir, não sei, uma grua, enfim, não se aplica o SINAP. O SINAP é para construção civil, ok? Engenharia civil. E aqui temos o portal aqui do TCU com orientações para a elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas. Deixar os links também para quem depois quiser pesquisar, tá? Uma coisa que eu achei importante colocar, que foi mencionada nessa reunião prévia que a gente teve do grupo de engenharia, que o SINAP ele tem umas siglas ali. O CE, que foi um preço coletado pelo IBGE, ou seja, coletado ali no local. O CR, me parece que tem a ver com a representatividade do insumo naquela família, não sei se ele foi pesquisado diretamente ou foi inferido de outros parecidos, mas o que eu queria trazer aqui é do AS, que foi um preço atribuído de acordo com o preço de São Paulo. Então, isso é importante prestar atenção, porque isso pode mudar imensamente o preço, né? Um preço tido em São Paulo, e aí o Cláudio Sarian, que destacou isso numa última live dele no Instagram, que ele falou de pedra, areia, brita, né? Esse material mais pesado, não sei se pedra, cimento, brita. São coisas que variam muito do preço. Se você não está, por exemplo, em São Paulo, você está fora dos grandes centros, aí esse preço AS, ele vai ter uma diferença muito grande. Aí, ou seja, se não tem preço, o órgão pode abandonar esse preço AS e fazer o quê? Fazer aquela pesquisa de acordo com a IN 73, que revogou a IN 05 de 2014, que fala de preço. Ou seja, tem que fazer uma pesquisa de preço normal, como se faz com os outros objetos. Então, o SINAP calcula os encargos sociais, encargos complementares, até equipamentos de proteção, etc., nesse custo de mão de obra, insumo de mão de obra. E aqui tem algumas telas, eu quis só passar, não quis tirar. Essas telas foram fornecidas, né, pelo engenheiro Mota, que trabalhou por muitos anos aqui no 8º Distrito Naval, e aí ele montou essa apresentação, ele me cedeu generosamente algumas telas, eu quis compartilhar com vocês. Claro que não tem a ver com o aspecto jurídico, nem iria falar de coisas técnicas, mas só para a gente ver a complexidade que é esse sistema, né? Olha aqui para pesquisar, peguei São Paulo, aí vem o que tem ali naquele serviço, instalação hidrossanitária, vem tudo que precisa. Aí vem até orientações, critérios para aferição, quantificação, enfim, muita coisa. Aí vai podendo escolher o que eu vou escolher, onerado ou desonerado, aí vou fazer o download, pegar ali as planilhas, quer dizer, isso me mostrou que obra ou serviço de engenharia é uma coisa complexa, não é só o parecer que é mais difícil, todo o processo é mais difícil, mais trabalhoso, né? Então, aqui tem várias telas, aqui é um sistema que dá muito trabalho para coletar preço. Não é simples, acho que a orçamentação de uma obra é uma coisa bem complicada na administração pública e muito importante, muito importante. O que eu queria ressaltar, assim, depois de passar aqui só de exemplo essas telas, é o seguinte, que o SINAP, ele contribui, então a utilização adequada do SINAP, ele contribui para a obtenção de preços adequados, mas ele não elimina o risco de superfaturamento. E como se percebeu isso, né? Se percebeu aqui duas coisas. O efeito denominado cotação. Porque o SINAP, ele representa a média do mercado, mas a empresa, quando ela for comprar, ela vai comprar pelo menor preço que ela encontrar. Então, a média geralmente não reflete o preço que vai ser praticado ali naquele mercado específico.
e tem um efeito barganha. Como eu falei, o SINAP começou de uma forma bem modesta para reformas e empréstimos. Não tem essa noção de grandes quantidades. Quando se compra grandes quantidades, se pode, claro, se conseguir preços melhores. Isso é da essência do negócio, né? E aí, se descobriu isso, quem descobriu isso, isso é um estudo de técnicos, né, de peritos da Polícia Federal, que faz muitos anos, né, em escutas telefônicas, eles percebiam empresas que já estavam com escutas, né, percebiam empresas combinando preço, combinando licitações, e eles iam depois ver a licitação estava tudo dentro do SINAP. Como que eles foram? Aí teve um estudo que percebeu o efeito cotação, o efeito barganha. Tem outros estudos que, nesse estudo dá para ver outras coisas que baixam o preço, né? Então, era possível combinar preço, a administração pagar preço maior, mesmo tendo dentro do SINAP. Ele não é garantia de que a administração vai conseguir o melhor preço. Além de ter o preço adequado, tem uma outra questão que é muito importante, que é a competitividade. Nesse mesmo estudo, eles viram por análise, né, estatística, que os certames que tinham mais de 8 competidores, eles tinham um preço cerca de 35% menor do que a administração orçou. Então, o principal é combinar a boa licitação com competitividade. E aí é que eu gostaria de chamar a atenção para quem é da administração, quem é gestor, servidor, está fazendo, é o prazo de publicação. Então, é um processo complexo, demora para sair. Quando sai, geralmente está já em cima da hora, já tem que fazer, aí faz o prazo mínimo. Isso daí é o que mata a competitividade, porque poucas empresas vão poder conseguir dar preço em 8 dias úteis numa coisa complexa, ou 30 dias úteis. Então, é importante dar bastante prazo de publicação para envio da proposta. Inclusive, isso é interessante, e não é piada, é sério, né? Um amigo que não mora no Brasil, não estava vendendo para o Brasil, estava vendendo para outro país, estava me contando que foi fazer o projeto, etc. Mas você está fazendo todo o projeto, depois isso vai licitar, e depois você não ganha. Ele falou, não, mas é 30 dias o prazo. Eu falei, Ele falou, então, não, 30 dias nenhuma outra empresa vai conseguir fazer um projeto, fazer uma proposta em 30 dias. Porque, claro, ele vende coisas mais complexas. Aí que eu entendi, né, a importância do prazo. Então, por favor, assim, não corram, ou seja, não percam tudo na hora de publicar e deixando pouco tempo. É importante ter bastante tempo para ter competitividade e aí sim conseguir ter preços melhores, tá? Digamos assim, numa aula presencial, numa conversa presencial, seria um momento de perguntas, etc., porque eu vou mudar de assunto, mas agora aqui o sistema, nesse formato, infelizmente, tem que continuar conversando para passar para o próximo assunto, depois, no final, a gente volta e faz algumas perguntas, tá? Sinto muito, então, pelo monopólio aqui, infindo da palavra. Vou falar agora do BDI. Benefícios de despesas diretas. Ele também é um elemento primordial no processo de formação do preço, ele representa uma parcela relevante no seu valor final e, claro, uma parcela não só relevante, mas que não dá para tirar, né? Quando é feita a decomposição, quando eu pego o custo direto, aí falta o BDI, quer dizer, o que indiretamente influencia naquele preço, né? A empresa ela tem um custo para disponibilizar aquele material, aquela mão de obra ali para aquele serviço ou obra, tá? Então, só para a gente ter uma precisão terminológica, o CD, o custo direto, é aquele que a gente pega no SINAP. E o BDI é aquilo que é acrescentado, que é indireto. Então, o preço de venda é o custo direto mais multiplicado pelo 1 mais o percentual do BDI. Isso é importante, depois a gente, quando for trabalhar e ver várias licitações, e não confundir esses conceitos entre preço e custo direto, tá? Então, custo direto, preço, aí o BDI, que fala aí do percentual. Quais são os percentuais? O que está dentro do BDI? Entre outras coisas, o que tem que estar, no mínimo. Está ali no decreto 7983. A taxa de rateio da administração central.
Claro, existe um escritório para administrar toda essa logística da obra, né? Os percentuais de tributos incidentes, excluídos aqueles de natureza direta e personalistas que oneram o contratado. Não vai dar para a gente falar muito disso aqui, mas é um tema bem interessante para a gente depois voltar a desenvolver essa questão dos tributos que tem que ser excluídos da planilha, né? Principalmente porque se a empresa coloca na planilha a ganho licitação e coloca lá um IRPJ, daí a administração, pela orientação tracionalista, tem que falar para tirar e jogar no lucro, ou seja, não faz diferença, ele está deixando de discriminar uma coisa. Mas um aspecto é certo, a administração, ela própria não deve, na sua planilha orçamentária, que vai servir de modelo, colocar esses tributos que têm natureza personalística, porque, de uma certa forma, fomenta que se preveja ali um valor para aquilo e que pode não existir, tá? E aí, a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e taxa de lucro. Eu vou falar mais aqui da taxa de risco e da garantia, que me parece um ponto a ser desenvolvido aí na nossa consultoria virtual de obras e serviços de engenharia. Por que eu quero falar um pouco dos riscos? Porque o risco, ele é uma taxinha que está lá na fórmula do BDI, né? E o que são esses riscos, né? Então, principalmente na empreitada para o preço global, se já tem um risco no BDI, por que eu tenho que pagar depois se tiver um aumento, etc.? Então, é esse confronto que eu me vi uma vez aí em torno disso, por conta de um processo, eu estudei um pouco mais, estou trazendo, compartilhando esse estudo. Tem alguns riscos que sempre vão existir. Então, são chamados riscos de engenharia e os riscos normais de projeto. Risco de engenharia, que é a contingência de execução, o material não encaixou, etc. Risco de produtividade, caiu a produtividade da mão de obra, alguma coisa, uma manutenção falhou, etc. Isso pode acontecer. E também contingência de produção, não chegou o material, enfim. São riscos que acontecem por mais perfeito que esteja o projeto, os contratos, etc., sempre vai ter esse risco. E também riscos normais de projeto de engenharia. Isso mesmo, um projeto bem feito, etc., pode ser que alguns detalhezinhos escapem e gerem alguns gastos, tá? No caso aqui que eu estudei, tinha que colocar um equipamento, e aí tinham vários equipamentos, um dos equipamentos tinha que mudar a abertura de uma parede para colocar o equipamento, e isso o projeto não pôde prever. E alguns riscos não precisam estar, diferentemente quando se trata de um ente privado, quando está se contratando com um ente público, não é necessário colocar esses riscos no BDI, que são os riscos associados a fatos da administração, porque nesses riscos a administração tem que devolver. Então, se a administração não libera o local da obra, se não consegue determinada... enfim, não promove coisas que estavam a seu encargo, não faz, a administração tem que ressarcir o particular. Então, não precisa sair um ônus dele. A administração, pela Lei 8666, tem que fazer esse ressarcimento, ou seja, reequilibrar o contrato para ele ter aquele lucro que ele tinha previsto. E riscos associados à área extraordinária e extracontratual. Também nos contratos administrativos, a administração aí promove o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato ao seu custo. A divergência fica aqui nesses riscos de erros de projetos de engenharia. Porque quando eu fui estudar esse caso, né, de um aditivo, aí, de uma obra, eu vi que tem uma certa diferença de tratamento. O Acórdão 2622, ele fala do BDI. Ele vem de um estudo feito exatamente para o BDI. E o 1977, que fala de aditivos em empreitada do preço global. Então, no 2622, se considerou que esses riscos de erros de projetos de engenharia não precisavam ser contemplados no BDI, porque a administração tem que ressarcir. É um erro do projeto, a administração tem que ressarcir. Claro, até 10% tem que ressarcir. Primeiro, até 10%, já tem esse detalhe. Ou seja, não é 100% que a administração tem que ressarcir. Mas no Acórdão 1977, que trata de aditivo, ou seja, ele é próprio de aditivo, que vai falar se tem que ressarcir ou não, não é bem assim. A administração tem
tem que fazer toda uma análise para ver se numa empreitada do preço global vai ter esse ressarcimento ou não. Então, primeiro, não pode superar os limites legais regulamentares, ou seja, não pode superar os 10%, não pode superar os 25% por causa do erro, os 10% por causa do erro, não pode superar os 25% de alteração total. Precisa examinar se não vai ensejar jogo de planilha. Avaliar se a correção desses quantitativos, inclusão de serviços, não é compensada por distorções em outros itens, e aí distorção a gente fala de efeito barganha, efeito cotação, ou seja, a empresa pode estar ganhando muito em outros itens, e aí não precisaria ser ressarcida, né? A envergadura do erro, em relação ao valor global, o que seria exigível incluir, a exigibilidade, ou seja, são uma série de fatores que têm que ser analisados. Então, voltando, não é certo que esse risco aqui não precisa estar coberto. Pelo contrário, numa empreitada do preço global, eu entendo que sim, o particular tem que colocar um pouco desse risco aí, esse risco de erro de projeto, também na conta dele, porque não é completamente, não é facilmente indenizável pela administração. E aí aumenta um pouco a taxa de risco. Normal, tá um pouco a taxa ficar um pouco maior, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode desenvolver agora que tem um grupo especializado, né? Olha, tem uma contradição entre dois acordos do TCU e a gente pode se posicionar. Um outro aspecto também nessa vertente que eu acredito que a gente possa desenvolver como um núcleo especializado, né? Como uma boa parte da vocalização da administração federal no aspecto jurídico aí de obras civis de engenharia é no acordo 2622, ele entende como garantia a garantia lá que a administração existe de 5%. E aí fala que esse custo, que geralmente é o seguro-garantia, né, que é o mais barato que as empresas buscam, que ele custa 0,45% a 4% sobre o valor da apólice, que dá 0,0225 a 0,2 do valor do contrato. Mas, não. Pelo que eu entendi de custo direto e custo direto, isso é um custo direto. Se a administração, ela fala, eu quero garantia de 5%, ela tem que cotar isso na planilha, ela faz quanto custa mais ou menos o preço mais comum, que é o seguro-garantia, quanto que está mais ou menos, vê lá e cota na planilha o custo direto. A empresa vai ter que gastar aquilo. E a empresa também, quando ela souber o valor, quando ela for dar a proposta num valor um pouco menor, ela vai cotar quanto custa o seguro para ela, a garantia para ela, e ela vai colocar exatamente o preço que ela vai pagar, um custo direto. O que é a garantia, na verdade, a meu ver? Que eu já ouvi, isso não sou eu que estou entendendo, eu já tinha ouvido de um outro professor, só que faz muitos anos eu não lembro, não posso citar. Então, eu me surpreendi quando eu vi no TCU que ele estava falando dessa garantia de execução do artigo 56. Me parece que essa não é a garantia do artigo 56, é a garantia contra defeito, contra vícios do produto. Né? O artigo 618 do Código Civil obriga, né, a empreiteira, ao dono da obra, tal, a garantir por 5 anos. O Código de Defesa do Consumidor também, a Lei 8666 também fala em garantia, o Código de Defesa do Consumidor, e isso tem um custo. Se a empresa tiver que reparar alguma coisa que ficou com algum defeito, isso tem um custo para ela. E isso é um custo indireto, ou seja, ela vai recebendo um percentual, vai destinando para fazer um fundo para esse custo. A meu ver, portanto, é isso que significa essa garantia que está no BDI, e não a garantia do artigo 56. Mas, claro, é só uma primeira opinião, de um primeiro estudo, para a gente depois se aprofundar nisso, tá? Só uma provocação para a gente estudar. E aí, encerrando, o BDI fala um pouquinho de tributos, então, os que entram, o ISS, o PIS, o COFINS, e aqui a CPRB, que é opcional, tá? Então, vamos pensar aqui, primeiro sobre a CPRB. A empresa pode optar se ela vai ser, né, se ela vai, digamos assim, pagar seus tributos de acordo com esse tipo de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ou não. Então, é a desoneração da folha de pagamento. Conforme cálculos ali do engenheiro Mota, com quem eu tive a honra de trabalhar há alguns anos aí, né, nos processos de manutenção predial e outros,
a folha, né, com a alíquota de 4,5%, a folha de pagamento precisa ter no mínimo 22% para valer a pena para a empresa. Se ela tiver uma folha menor, vale mais a pena não ser optante e pagar ali os tributos, pegar o material sem os tributos, né, sem ter que pagar pelo faturamento. O importante, não, isso é uma questão técnica, etc., uma curiosidade, desculpa, nem expliquei direito, mas o importante é que, do ponto de vista jurídico, o órgão ele tem que fazer os dois orçamentos. Ele tem que saber, a obra dele pode ter mais custo de mão de obra, pode ter mais insumo, aí ele vai ter que fazer os dois orçamentos com uma planilha onerada e desonerada. O SINAP oferece as duas opções. O BDI também é diferente. E aí ele vai ver qual que é o mais barato. Vendo qual que é o mais barato, aí sim, ele vai, no processo, no edital de licitação, ele vai disponibilizar só um parâmetro. As empresas que têm que fazer um preço menor. Não importa se elas são optantes de um ou de outro regime. Tá? Então, um erro comum que o TCU detectou e que hoje já não é muito feito é colocar no edital dois preços. Aí a empresa, se ela for optante em um preço, já acaba com a isonomia. Isso pode, inclusive, assim, acabar com o processo. Tem que listar de novo, porque acabou com a isonomia, que é essencial no processo, tá? Ou seja, no processo tem que ter os dois preços, para o órgão demonstrar por que ele optou por um deles, por mais barato, mas no edital, um só. E, por fim, um outro cuidado, é isso que eu já falei um pouco do RPJ, né, e do CSLL, que a gente da CSLL, que me parece também um outro ponto que a gente pode estudar, mas está meio cristalizado que tem que tirar, ponto que eu gostaria de voltar a estudar, mas é isso, não cotar esses no BDI. Mas um outro ponto importante, tá mais para frente, é sobre o ISS. Deixa eu ver se está aqui. É o seguinte, não sei o que aconteceu com mas eu lembro, desculpa, depois na hora de disponibilizar esse material, eu coloco a tela de volta, tá? Depois ela vai aparecer no meio aí. É o seguinte, o ISS... O ISS ele tem 3 possibilidades de enquadramento quando se trata de serviço de engenharia ou obra. Enquadramento no anexo da Lei Complementar 116. É o 702, que é obra, o 705, que fala em serviço de conservação, etc., e o 710, que fala em manutenção predial, fala em manutenção de imóveis. Qual que é a diferença? A alíquota é diferente conforme esses itens. O 702 e o 705 são a mesma alíquota, geralmente, e o 710 é diferente. Então, a gente teve que licitar de novo, teve que publicar de novo uma licitação, porque deu esse problema. A gente sugeria, o cálculo do BDI foi feito com base no 705, que fala também em conservação, né, conservação e manutenção, que tem uma certa alíquota e que se pode descontar o valor do material, etc., mas as empresas do ramo falavam, não, a gente recolhe por esse aqui, 7,10. Então, que é outra alíquota. Aí ficou uma diferença, ofendeu a isonomia, né? Ofendeu a isonomia, porque o edital falava uma coisa, algumas empresas concorrendo pensando de uma certa forma, outras de outra certa forma, a gente teve que anular. Então, isso é um ponto a ser estudado. Qual que é o enquadramento, quando for feito o BDI, qual que é o enquadramento desse objeto, das empresas que estão nesse mercado? Para quê? Para o órgão exatamente indicar e oferecer isonomia, tá? Se a empresa for de um outro enquadramento, etc., aí vai ter que discutir como foi naquele processo. Talvez tenha que reenquadrar, tenha que listar de novo, mas é importante que tem diferença no BDI, dependendo do enquadramento. Falado isso, só para concluir, então, o BDI, eu queria mostrar como que é feito isso lá no Acórdão 2622. O que são esses quartis aí?
Foi feito o Acórdão 2622-2013, ele é feito com base em estudo de vários processos, de várias obras. Então, é um estudo estatístico. O que se percebeu? Que 25% das obras tinham um BDI, por exemplo, a construção de edifícios, de até 20,34%. Outros 25% tinham um BDI de 25% ou mais. Significa que 50% das obras estavam entre 20,34% e 25%. Então, não significa que são limites mínimos e máximos. Significa que são critérios estatísticos. Claro que, se o órgão estiver fazendo uma licitação e estiver dentro do 20,34% e 25%, ele não precisa justificar, né, explicar o BDI, tá? Já está mais ou menos dentro da média. Não precisa justificar quando estiver andando com a média, né? Agora, se estiver muito abaixo, se estiver abaixo, se estiver acima, aí é esclarecer. Eventualmente, um edifício, esse edifício é mais complexo, tem tais equipamentos, tem tais funcionalidades, tem um risco maior, etc., tem um seguro maior, então o BDI vai ser maior, é só explicar. Então, não é um limite máximo nem um limite mínimo. Era isso que eu gostaria de esclarecer. Bem, espero que no final a gente possa rediscutir algumas coisas aqui, que vocês possam me ajudar, alguma coisa que não ficou tão clara, tá? Por fim, BDI diferenciado para fornecimento de equipamentos e materiais. Então, primeiro, regra geral, separar, né, dividir. A licitação, a lei de licitações presume que quanto mais eu dividir um objeto, até chegar no limite da divisibilidade, eu vou conseguir empresas menores concorrendo, eu vou conseguir preço menor. Isso é uma presunção. Presunção legal, ela pode ser, digamos assim, demonstrado o contrário. É só uma presunção. De maneira que nem sempre essa presunção está certa. Às vezes a economia de escala propicia uma maior economia. E também do ponto de vista técnico, é complicado fazer essa logística de comprar o material separado do serviço, a garantia também, a garantia pelo serviço também fica comprometida. Então, é muito comum, já é um ponto bem mais tranquilo a superação de falar do parcelamento do objeto. Quer dizer, não dá para parcelar o objeto. Nesse sentido, alguns equipamentos são comprados junto, né? Estão inseridos dentro do escopo, do objeto da obra. Quando esses equipamentos tiverem um peso significativo, é importante que se faça um BDI separado para eles. Por quê? Porque não faz sentido aplicar o mesmo BDI, de, por exemplo, 25%, para um ponto, um insumo que a empresa vai ter o trabalho de comprar e entregar. Ou, às vezes, nem entregar, ela compra e o fornecedor já entrega na obra. A administração é pouquíssima, né? O custo é menor. Também não vai incidir ISS nisso. Nesse sentido, é bom fazer um BDI separado para equipamentos. Certo? Eventualmente, se não tiver um peso grande o equipamento, se isso não for fazer uma grande diferença na obra, aí pode se justificar por que não tem BDI diferenciado. E também o próprio decreto faz uma exceção quando é uma compra mais complexa. Às vezes a compra demanda de todo um processamento para fazer essa compra. Tem que pagar antes, tem que fazer o pedido, tem que, enfim, acompanhar, medir, testar. Às vezes também tem que importar. Aí, nesse sentido, pode-se justificar que o BDI não seja separado, tá? Não seja o mesmo BDI geral para a obra toda. Mais uma vez, seria o caso de passar a palavra, discutir, ainda quero estudar um formato melhor aí, vamos testando aí para a gente poder fazer essa troca. Ficou para o final. Falando em BDI, eu aproveitei para falar brevemente da curva ABC, porque ela vai ser importante para alguns aspectos. A curva ABC, classe A, itens que possuem um valor de demanda ou consumo alto, 80%, pode ser outros percentuais, mas vai, 80%, 70%. Classe B, intermediário, itens que possuem um valor de demanda intermediário, e classe C, itens que possuem um valor de demanda ou consumo baixo. Essas porcentagens essas faixas podem variar. Graficamente fica mais fácil mostrar. Novamente agradecendo ao engenheiro Mota, essa parte toda desenvolvida por ele.
Aqui, superestrutura, etc. Ó, você vê 78% está ali na faixa A. Aí vem a faixa média, que dá 96% da obra, e um restinho ali com menos itens. Olha só, nesse exemplo aqui, classe A, 20% dos itens representa 80% do custo. Isso que se identificou, poucos itens mais caros. Aí 30% representam, na verdade, mais 15%. E 50% dos itens, 5% do custo. Então, esse gráfico, né? Poucos gráficos de preço por item, vai crescendo, às vezes, mais assim, do que esse. Isso para quê? Para a administração perceber com o que ela tem que se preocupar. Isso vale também para gerenciamento de risco, né? São várias decorrências. Então, é importante fazer esse estudo, né? Qual que é a curva ABC dos insumos, tá? Para que serve? Para que eu vou exigir atestado? É uma das coisas. Qual o percentual que eu vou exigir dos atestados? Se é 50% do quantitativo, se é menos. E também para eu perceber se é importante eu separar o BDI diferenciado para equipamentos. Pode ser que esteja ali naquele 5% menor, que talvez não vá apresentar grande diferença aí, né? Então, é uma questão a ser justificada e é um aspecto importante a ser levado em consideração. Aqui mais um exemplo de curva ABC. Claro que isso aí, quem manja de Excel, transforma num gráfico rapidamente, né? Mas você vê poucos itens com uma grande participação no orçamento. Ok? Só falando rapidamente, para não cansar tanto, a anotação de responsabilidade técnica. Nas contratações de serviço de engenharia, em geral, é necessário ter anotação de responsabilidade técnica também em relação ao orçamento a ser elaborado. Não só em relação ao projeto básico ou termo de referência. Esse aí, para todos, tem que ter, inclusive para quem está contratando com base na legislação da Covid. Mas, para o orçamento, se for uma compra dentro da legislação da Covid, ele é prescindível, não preciso da RT. Mas para os serviços de engenharia em geral, obras de serviços de engenharia ordinários, preciso ter a RT, anotação de responsabilidade técnica, também do orçamento. E, de fato, vendo aqui essas telas, é realmente bem complexo. Não dá, tem que ser uma pessoa, né, com conhecimento e formação no assunto. Bem, já que eu tenho os custos unitários, tenho o BDI, vamos tratar agora da aceitação das propostas. Que foi ali que eu já levantei sobre o SINAP, né? O decreto obriga critérios de aceitabilidade de preços. A orientação normativa fala em critérios de aceitabilidade de preço unitário e global. Súmula 259 do TCU também. E tem centenas de julgados no mesmo sentido. E desses julgados, ou seja, que tem que ter critério de aceitabilidade de preço global e unitário, eu trouxe um acórdão. 615/2020. Por quê? Porque foi um acordo que manteve uma condenação de um parecerista, que, no caso, não apontou ali a falta de critério de preço unitário. Não conheço o caso, não estudei o processo, né? Não sei as condições de trabalho do colega também, mas o fato é que o TCU manteve ali a penalização, R$5.000 de multa, se não me engano, considerando um erro grosseiro, e que o erro grosseiro não foge aí da competência do TCU. Não é uma palestra de responsabilidade do parecerista, a Escola da AGU já promoveu aulas nesse sentido, já vi ali no portfólio, não sei se já aconteceu, acho que já aconteceu e não sei se vai ter outro, mas é um tema bem interessante. Eu só quis destacar a importância disso, não dá para abrir mão de ter ali os critérios de aceitação de preços global e unitário. Tanto é que a comissão de modelos, da qual eu faço parte, aproveito para agradecer a presença dos colegas da comissão, que eu só vi a doutora Carol porque agora já não estou vendo o chat e tal, mas agradeço aí em nome de a doutora Carol, em nome de todos os colegas da comissão.
E a gente, na comissão, teve que mudar um pouco a redação do modelo. A doutora Rosa também trouxe, a doutora Rosa da CGJ São Paulo também trouxe essa preocupação, para deixar bem claro que, sim, mesmo na empreitada do preço global, a gente coloca um critério de preço máximo unitário. Só que esse critério de preço máximo unitário na empreitada do preço global pode ser relevado em determinadas condições. Então, a gente obedece a súmula, a ON, falando de critério, tá? De preço máximo. E indica, como está no decreto, que esse decreto vem dos aprimoramentos das LDOs, permitindo alguma flexibilidade. Por que flexibilidade? Porque é muito triste, né, perder uma obra, uma licitação a milhões de reais, isso aconteceu, porque tem um item ali de pouca significância que está acima do custo unitário da licitação. Então, o que se permitiu? Isso não é uma inovação do decreto, já tinha nas LDOs, nas mais recentes, antes de 2014, que se dentro daquela etapa do cronograma o valor estiver abaixo do que a administração orçou, tudo bem que algum custo unitário esteja acima. E por que dentro da etapa tem que estar abaixo da administração? Porque um dos golpes que as empresas dão na administração, posso até dizer, tomara, davam, é começar uma obra, e aí tem na etapa ali grandes recebimentos no começo da obra, então eles vão até aquela etapa que tem grandes recebimentos, depois abandonam a obra. Então, veja, esse cuidado pode até ter um custo unitário, pode, mas o orçamento daquela etapa tem que estar dentro do previsto, para evitar o quê? Que a empresa orce lá em cima, determinada etapa, com, claro, custos unitários acima, e aí recebe e some. Então, só alguns cuidados foram sendo desenvolvidos, principalmente a partir das lições do TCU, das fiscalizações do TCU, para evitar fraudes, para evitar dissabores nas licitações de obras, tá? E aí, primeiramente, não podia ter nenhum custo unitário acima, e aí se fez alguma flexibilização para permitir, quando a etapa estiver dentro, para não se perder as melhores propostas. Agora, o que precisa ter? Uma coisa que me chamou a atenção, que eu não tinha reparado. O parágrafo único aqui do artigo 13, que remete ao 11, que fala dos critérios de aceitabilidade, ele fala o seguinte, olha, que deverão constar do edital da licitação o preço global de cada etapa do cronograma físico-financeiro. E, assim, nos processos que eu vi, eu não lembro de ter reparado que as etapas estão lá com os valores. Então, é uma coisa que eu vou começar a reparar, né? Porque está aí no regulamento. Claro, se eu posso fazer essa contemporização, essa flexibilização, eu tenho que saber o valor da etapa. Já na empreitada, entendido isso, já na empreitada preço unitário, não é assim. Se um valor unitário estiver acima do valor da administração, a empresa tem que ser desclassificada. O que pode acontecer, que o parágrafo único permite, a administração, quando for elaborar o orçamento, ela justificadamente, num relatório técnico elaborado por profissional habilitado, aprovado pelo órgão gestor, justificar e falar, esses valores unitários aqui estão maior que o SINAC, estão maior que o ciclo, e por tal motivo. Esse preço AS aí, por exemplo, para mim é muito simples, né? O preço aqui no local é muito maior que essa referência de São Paulo. Então, aí fica claro, um exemplo claro. Mas, o que eu estou querendo dizer é, a administração pode orçar valores unitários superiores. Mas, uma vez que ela estabeleceu os valores, o particular não pode esperar em nenhum valor unitário na empreitada por preço unitário, tá? Qual que é o cuidado aí? A empreitada por preço unitário vai se pagando conforme a execução. Se o órgão, a empresa percebe, ó, aqui tem muito, vamos supor, aqui nessa obra aqui, estou vendo aqui pelo projeto e tal, tem muitos itens, sei lá, X, desculpa aí o exemplo, não manjar, vamos supor, rodapé, estou olhando aqui, muito rodapé, então eu vou chutar esse preço lá em cima e vou ganhar muito pelo rodapé, apesar do meu preço não estar, desculpa, não, o rodapé está subdimensionado. Aí ele joga o preço lá em cima
ganha a licitação porque na média não influenciou muito, aí na hora do aditivo ele vai, com aquele preço que ele cotou, ele vai, é o jogo de planilhas, tá? Então, esse tipo de situação é evitada primeiro com essa limitação. Não pode ter preço unitário superior à da legislação. Outra forma de coibir isso é com os limites dos aditivos, que é o próximo tema. Antes de passar para o próximo tema, tem uma dúvida que ainda não consegui resolver. Na comissão de modelos também, a gente tinha se programado para fazer uma dedicação para os contratos de obra e serviços de engenharia, inclusive desenvolveu de manutenção predial, mas com a pandemia a gente mudou totalmente o foco e lançou ali os modelos, e a gente não conseguiu equacionar isso. Como combinar, né, o orçamento sigiloso com esses critérios de aceitação, inclusive de preço unitário. Então, a administração faz uma licitação, não mostra, não divulga o orçamento. Inclusive, no RDC é obrigatório, quando for menor preço, o suplemento é sigiloso. No âmbito do pregão, para serviços de engenharia, serviços como engenharia, é facultativo. Uma obra pelo RDC, que agora é autorizada pela MP 961, orçamento sigiloso. E aí, como que a empresa vai saber? A única coisa que eu pensei, então é uma questão que eu estou colocando para a gente pensar depois, a administração faz, aí depois da fase de lance que ela divulga. Aí, quando ela divulga o orçamento dela com, claro, os custos unitários, a empresa tem que ter um prazo razoável, de dias, com certeza, para adequar a sua proposta, ou seja, ela vai ter que mexer na proposta sem mexer no valor, ou se for mexer para baixo, para readequar os custos unitários, ver as etapas, se for em regime de prioridade do preço global, para não ofender os critérios de preço máximo. Mas ela vai fazer vai chutar no escuro, né? De qualquer forma, não sou contra o orçamento sigiloso, só estou tentando pensar como que isso funciona operacionalmente. Nunca fiz um RDC, eu já fiz, na verdade, um pregão de RDC, mas não vi como que é depois, né? O processo passa e depois acontece. Não sei como é, claro, já foi feito muita licitação pelo regime diferenciado de contratação e deve ter uma resposta para isso. Mas não sei, a gente não conseguiu achar lá na comissão de modelos. Fica, então, essa questão aí para a gente continuar pensando. Agora sim, para o penúltimo ponto, que é limitações específicas para os aditivos contratuais. Na empreitada por preço global, a principal limitação é, primeiro, o licitante ele tem que assinar lá um termo de que ele contrata, né? Não, o contratado, quando for assinar, ele tem um termo anexo ali que ele concorda com o projeto. Ele concorda que o projeto está adequado. Isso para quê? Para forçar que ele já, na licitação, já fale, tem alguns erros no projeto, para não fazer o jogo de planilha depois. Então, ele tem que concordar. E que erros no projeto, eventuais erros no projeto, que sejam percebidos depois, só pode ser de até 10%. Tá? Então, isso é uma cláusula que já existia antes, né? O erro ele é anterior à licitação, mas a percepção dele é superveniente, né? E aí, mas nesse caso só pode 10%, só pode alterar aí até 10%. É um limite, digamos assim, específico e maior do que da lei de licitações, que pela lei de licitações poderia alterar até 25% por um erro visto depois, né? O decreto ele não cria direito. Então, não é que o decreto está criando o direito de se alterar um contrato por um erro que já existia no projeto. Ele está limitando esse direito por parte da administração, para quem vai concorrer. Isso ele pode fazer, né? E aí, a gente entende que são várias medidas feitas para coibir o jogo de planilhas. Essa é uma das mais importantes. Eu conheci uma ou duas pessoas que trabalhavam em grandes empreiteiras e que um dos setores mais importantes delas, as pessoas que ganhavam mais, assim, bem remuneradas, era o setor que trabalhava no aditivo, que ficava pegando o projeto e vendo o que podia mudar e ganhar mais. Então, é importante, bem-vinda essa limitação.
Outra limitação é a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não pode ser reduzida, ou seja, se o contratado na licitação ganhou dando um desconto de 20%, você vê ali quando tem bastante competição, já se encontrou 35% em média do que a administração tinha orçado, na hora do aditivo ele não pode diminuir esse desconto, ele vai ter que continuar dando um desconto, um abatimento de 35%, né? Não precisa ser de cada item, mas no geral daquele aditivo. Imagino que seja isso. Agora, no caso da empreitada por preço unitário, aí se admite uma exceção. Ou seja, olha, aquele preço especificamente não dá para manter, porque é um insumo mais caro, vai desequilibrar, etc. Desde que com esse aumento, se já tivesse desde o começo, com esse aumento, a empresa que ganhou e tem essa vantagem, fica com preço maior que a segunda, né? Então, tem esse limite aí. Então, não pode superar o SINAP, claro, o custo de referência pode ser ciclo ou que tiver sido utilizado, e nem superar o preço da segunda colocada. Então, é mais uma inibição aí do jogo de planilha, porque existia isso, a empresa tinha um conhecimento tal do projeto, do objeto, que conseguia ganhar a licitação e depois, fazendo os aditivos, chegar num preço superior, inclusive ao que tinha ficado atrás dela. Então, isso está se buscando coibir aí. Ok? Renovando aí o agradecimento pela audiência, vamos para o último tópico. Eu resolvi inserir isso porque foi uma outra palestra que eu fiz, essa com o engenheiro me auxiliou aí, e aí a gente pegou alguns critérios de habilitação, alguns erros, etc., que acontecem nas habilitações de serviço de engenharia e obra. Então, para começar essa etapa final, lembrar que a Constituição Federal, ela só permite as exigências de qualificação técnica que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, o norte é indispensável isso ou não? É indispensável a garantia do cumprimento das obrigações ou não? Esse é o norte. No fundo, tem que mais é que tirar, né, exigências. Esse é o norte. Antes de falar de habilitação técnica, falar uma questãozinha de regularidade fiscal e trabalhista. Ah, tá aqui do ISS, pessoal, que eu falei antes. Se trata de um serviço, tá? A obra não é compra de mercadoria, é um serviço. Então, serviço geralmente é inscrição municipal, exceto de serviço de telefonia de transporte interestadual, que é ICMS, tá? Então, olha aqui um exemplo de um processo que foi anulado pelo TRF3. Por quê? Porque estava se exigindo regularidade com a fazenda estadual, com todas as esferas. E a empresa não tinha como apresentar a certidão de regularidade com a fazenda estadual, porque ela não recolhia ICMS, nem estava escrita. No caso, a autora exerce a atividade que a empresa que entrou com esse mandado de segurança, ela exerce a atividade de prestação de serviço de assessoria, consultoria e orientação. Ela nem ali continua, né? Ela nem tinha como recolher. Então, é um erro exigir ICMS nas obras e serviços de engenharia. Existe aí, sim, uma exceçãozinha que é 702 e 705. Execução de obra. Quando a empresa produz equipamentos e mercadorias e entrega na obra. Então, aí, esse tipo de coisa é sujeito ao ICMS. Esse tipo de empresa, que, sinceramente, nunca vi, aí tem que recolher ICMS também. Aí seria o caso de exigir. Quando tem um objeto que tem essa situação muito específica, aí sim é o caso de exigir dos dois entes. E o que aconteceu lá na nossa licitação? A gente está fazendo manutenção e a gente tinha inserido no 705 que fala conservação de edifícios. E aí é um outro ICMS que tem desconto, etc.
mas as empresas do ramo falaram, a gente fez o ICMS com 7,10, e aí estava dando uma diferença de BDI, empresas fazendo de um jeito, outras de outro, tivemos que publicar de novo, e aí a gente inseriu no 7,10, se não me engano, a alíquota fixa de 5%, vai depender, claro, da cidade onde vai ser o objeto da obra ou serviço, tá? Isso só de regularidade fiscal, agora a gente volta para habilitação, qualificação técnica. Eu quis trazer aqui 3 errinhos aqui, para a gente evitar de repetir, né, para a gente poder olhar. Primeiro, nesse caso, tem exigência de profissional, ele é um serviço que demanda inscrição no conselho, então tem que se exigir inscrição na entidade profissional competente. Até esse é o critério, né, da distribuição aqui para esse grupo que está sendo criado, da CJU Virtual de Engenharia. Trazer um detalhe, o Confea quis afastar o pregão do âmbito, né, de qualquer serviço de engenharia, mesmo serviços comuns de engenharia, falando que quando tem emissão de ART, ou seja, fiscalização do Confea, então eles envolvem desenvolvimento de soluções específicas, de natureza intelectual, etc. E aí ele não é um serviço comum. Mas o parecer aqui, primeiro teve um parecer de São Paulo questionando isso, aí a gente encaminhou para a Consultoria Geral da União, que emitiu um outro parecer no sentido assim, o Confea não pode, por resoluções administrativas, inovar na ordem jurídica criando direitos e obrigações, que é uma questão legal, tá? E aí, a resolução enunciar os motivos, ela divorciou da realidade fática que, claro, tem milhares de processos de contratação de serviços de engenharia, serviços comuns de engenharia, tá? São serviços técnicos? Sim, mas eles não têm eles estão disponíveis no mercado, né? Eles entram na classificação. O decreto 10.024 deixou isso mais claro. E aí, fala da motivação, mas o fato é que eu estou apontando ali o processo da CJU, mas tem também o parecer que foi feito pelo colega Rony também, da qual usei muito material, cito aqui no final, ele como uma das pessoas que também generosamente me auxiliou, não só nessa oportunidade, como em outras oportunidades. Ele fez um parecer também afastando a aplicabilidade dessa resolução, ou seja, mantendo a possibilidade de se licitar por pregão o serviço de engenharia. Tá? É o que diz aqui estou devendo esse parecer da CGU, que, claro, tem aplicação para todos do sistema da Consultoria Geral da União, diferentemente do parecer do colega Dr. Valério, exímio parecerista, que foi aprovado pelo coordenador Jorge, tem aplicabilidade dentro da CJU São Paulo. Então, vamos lá agora, encerrando capacidade técnica profissional. Alguns aspectos importantes, alguns erros. Primeiro, quando eu falei da curva ABC, para exigir capacidade técnica profissional, tem que se olhar simultaneamente 2 requisitos, de relevância técnica e de significância econômica, tá? Não basta um deles. Uma coisa que tem significância econômica, mas for muito simples, não tem sentido exigir capacidade técnica profissional. A operacional pode ser, é uma outra questão, vou falar mais para frente, mas a profissional não tem sentido, mesmo que seja relevante, significativamente relevante do ponto de vista econômico. Tá? Então, é uma simultaneidade. Tá? Aqui é onde se pega aqui o sistema do ART. Deixei aí, dá para consultar a emissão da ART. Autenticidade, dá para consultar se é autêntica ou não. Tá? Capacidade técnica operacional. Aqui, sim, alguns erros que o TCU apontou. Na súmula 267, que ela fala isso, que ser significativo do ponto de vista econômico e técnico.
e que essas exigências têm que ter uma certa similaridade com a exigência de atestado de capacidade técnico-profissional, tem que ter, claro, similaridade com o objeto licitatório, com aquele parte específica que se considerou relevante e necessário exigir. Aqui um erro, olha, o que o órgão fez nesse acórdão 73 de 2017? Ele juntou várias coisas que são simples para dar relevância econômica e aí se exigiu o atestado. Aí o TCU foi analisando, foi discriminando e percebeu que não dava para colocar numa mesma situação, por exemplo, esquadrias de madeira e esquadria de alumínio. Quer dizer, a gente não tem, do ponto de vista jurídico, a gente não tem esse conhecimento, mas são coisas muito diferentes. E aí, quando juntou tudo, acabou dando dificuldade de emitir atestados. Aqui, a mesma irregularidade foi encontrada no grupo Revestimentos Internos, que exigiu comprovações e o mesmo atestado para serviços de chapisco e contrapiso. Chapisco eu já fiz, é simples de fazer, garanto. E não, contrapiso já é mais difícil. Mas o que o TCU estava falando, ó, juntou muita coisa e aí um atestado ficou sem um fundamento técnico preciso. Resultou ali, além de tudo, usou ou seja, faltou objetividade. Então, aí do ponto de vista jurídico, talvez a gente, claro, vai acertar o que a gente tem que olhar, o que não tem que olhar, mas às vezes no edital que não está claro o que está exigindo, tem que ser objetivamente muito claro o que está exigindo. Até porque, se não for assim, depois vai cair na mão do pregoeiro ou da comissão de licitação definir ali na hora se vai aceitar aquele atestado ou não. E aí, se aceitar, vai ter recurso da segunda colocada, e se não aceitar, vai ter recurso da primeira. A simplificação aqui só vai gerar um problema, um risco grande para o setor. Por isso que é muito importante fazer uma definição muito clara do que se vai exigir de atestado. Menos é mais aqui. Tá? Exigir só aquilo que realmente for indispensável à segurança da contratação. Um outro exemplo. Exigiu, esse já é mais conhecido, assim, a gente já está mais assente que não se pode fazer. Exigir laudo técnico para licitar, de todos os licitantes. Isso, claro, ninguém sabe quem vai estar em primeiro lugar, para você participar já tem que estar com o laudo disponível. E aí, claro, isso vai encarecer a licitação, etc. E o TCU, enfim, aceitou aí a reclamação e anulou a licitação. Não sei exatamente o que aconteceu, mas censurou aí esse tipo de licitação. A ideia é demonstrar quais são as especificações técnicas, né? E aí, sim, só exigir. Eventualmente não precisa do laudo, né? Mas se o órgão não tiver condições de fazer essa avaliação, só vai exigir o laudo daquele que está provisoriamente classificado em primeiro lugar e dando tempo para a emissão de laudo. Tá? Ou seja, como eu falei antes, o importante é ampliar a competitividade para conseguir efetivamente a redução de preço. Então, tudo que atrapalhar a competitividade, aí eu coloco prazo curto e também muitas exigências habilitatórias, só para constar, que talvez não sejam indispensáveis, vai encarecer a licitação, tende a encarecer a licitação. Um último erro que eu achei interessante é o seguinte, é um apontamento aí para a Infraero. Ela estava exigindo esteira rolante, né? Atestado de esteira rolante. E o que o TCU fala? Olha, pelo que eu estudei, que eu me lembro que eu estudei esse acórdão, o próprio regimento de licitações da Infraero falava que não se pode, digamos assim, exigir uma qualificação técnica daquilo que depois eu permito a subcontratação. No caso do regimento da Infraero, isso está claro. Para os órgãos em geral, é uma recomendação do TCU, é muito estranho. Eu exigi uma qualificação técnica e desse mesmo item eu permiti uma subcontratação. Então, nesse ponto já estava errada essa licitação, do ponto de vista da Infraero, estava em contradição com a normatividade dela.
Mas, no geral, o que o senhor está querendo dizer? O importante é, olha, eu quero um atestado de capacidade operacional, se não me engano, que faz aeroporto, porque quem faz um aeroporto faz a esteira rolante. Eu não preciso exigir da esteira rolante, porque isso geralmente é terceirizado. Então, a ideia é evitar exigir atestado de coisas que são geralmente terceirizadas. Porque isso pode dar problema depois, vai restringir a competitividade, vai dar problema na hora de licitar e depois, na hora de contratar também, na hora da execução, vem uma subcontratação, pode deixar o órgão numa situação constrangedora, insegura do ponto de vista jurídico. Ter que aceitar uma subcontratação de uma coisa que exigiu pode aí abrir aí um risco de condenação ou de censura, tá? Então, é isso. Questiono, portanto, o que vai incrementar a solicitação da comprovação de experiência nesse tipo de serviço, quando inexoravelmente, a se comprovar a execução bem-sucedida da construção de outro aeroporto, já se embute o saber fazer na execução dessas estreias, tá? Sem dúvida que se trata de solicitação desnecessária, que pode até, por eventual vício formal na apresentação das propostas, afastar da concorrência licitantes aptos na execução do objeto. Então, aí, ó, abster de exigir esse tipo de coisa. Ou seja, a ideia é não exigir coisas tão específicas que são geralmente subcontratadas. Na capacidade operacional, exigir objeto semelhante. E aí colocar, claro, o quantitativo. Aqui é a fundamentação do acordo, tá? Tem uma penúltima questão, que é critérios ambientais, que é sempre bom consultar o guia para ver o que tem que se exigir. Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, que é a primeira versão feita pela doutora Luciana, que também está agora no grupo de engenharia, uma segunda, tal, a doutora Tereza, também super engajada, também está participando. Isso foi levado para a Consultoria Geral da União, e aí se tornou o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis. Então, é muito bom estar trabalhando com todas essas colegas dedicadas e que com quem tanto eu aprendi. Poder retribuir um pouco, quiçá, né, já seria uma grande honra para mim. O que eu quero dizer na parte de obra e serviço de engenharia é que a IN6, a redação original da IN6 do IBAMA, tinha lá na categoria 22 várias obras de infraestrutura e no final tinha outras obras. Lá tinha dragagem, porto, hidrelétrica, ferrovia, um monte de coisa, e no final outras obras. E aí podia parecer que qualquer obra tinha que ter, digamos assim, o CTA, a empresa que faz essa obra, tinha que ter o cadastro técnico federal. Mas não, aí se esclareceu. Outras obras, aí a IN 11 de 2018 acrescentou outras obras de infraestrutura. Ou seja, serviços de engenharia não demandam que as empresas tenham o cadastro técnico federal. Obras vai depender da magnitude da obra. Obras de infraestrutura, sim. Obras menores, talvez não. Provavelmente não. Tá? Então, essa é uma divisão de águas aí, de um critério divisor que precisa ser analisado. Não, era mentira. Aquele era o antepenúltimo, esse é o penúltimo. Pessoal, tomar cuidado com essa declaração formal. Alguns editais têm essa declaração formal meio perdida ali na habilitação, e aí a empresa não vê, o próprio órgão não lembra, aí chega na hora a empresa não tem essa declaração formal e se pode perder uma licitação, ou no mínimo a empresa melhor classificada, pode se perder dinheiro, porque tem essa exigência aí de declaração formal. Para que serve essa declaração formal? Ela tem alguma função? Sim, ela pode ter alguma função. Qual seria uma função aí estimada para ela? Eu vou fazer um serviço de manutenção predial específica, e aí eu percebo que para aqueles equipamentos que eu tenho, eu preciso de tais ferramentas, tais máquinas. Sem essa máquina, não adianta que eu não vai gastar, e é difícil de comprar, porque tem que importar, etc. Então, ali eu posso colocar, olha, então, o mapeamento de risco já vê isso, o projeto já vê isso,
ali eu posso colocar declaração formal da disponibilidade de tal máquina aqui. A empresa tem que declarar, está ciente. E isso depois pode ser incrementado colocando sanção específica, caso não se tenha aquela máquina. Né? Porque é grave, não é qualquer coisa. A pessoa vai lá, declara, etc. Aí, não sou especialista em direito penal, aliás, sou especialista em outras... Nem direito administrativo, eu não sei. Não, né? Licitação em contrato, talvez. Mas talvez seja até funcionalidade ideológica. Né? Declarar que tem disponibilidade pode até ensejar isso. Então, a declaração formal, digamos assim, orientação por hora é não colocar essa exigência à toa, só para constar, sem ter alguma coisa muito específica e importante que tenha que ter, tá? Agora, se tiver aí, pode colocar sim, e ainda colocar uma sanção já logo no edital ou no TR, falando que não ter tal máquina que foi declarada, ou tais itens, é uma sanção específica. Tem aquela tabela, pode acrescentar alguma coisa. Os modelos são pontos de partida, né, para o órgão melhorar. Eu queria terminar falando de vistoria, porque vistoria também é uma outra coisa que tem dado problema, tá? O artigo 33 da Lei de Licitações, ele fala, né, que comprovação de que tomou conhecimento das condições locais, das informações e condições locais. Comprovação quando exigido. Então, o órgão pode ou não exigir que a empresa tenha conhecimento e que conheça o local. Esse é o panorama inicial lá em 1993. Uma discricionariedade. Claro que não ia ter toda essa liberdade, tem que ter um estudo, motivação e justificativa. Mas o que acontece? Foi cada vez ficando mais difícil exigir vistoria, cada vez sendo mais coibido pelos órgãos de controle, porque diminui a competitividade, tem outros riscos de permitir conluio, etc. Então, para serviço de engenharia, a IN 05, no anexo, na verdade é no anexo 5, que fala do TR, tem lá a disposição 2.4, letra C, fala o seguinte, olha, é um requisito da contratação. Declaração do licitante que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço. Ou seja, se for um serviço, aplica-se a IN 05 e aí tem que exigir essa declaração, é um requisito da contratação. O que a gente entendeu? Que a gente tentou entender, porque depois no edital fala de vistoria também, vou adiantar aqui a conclusão final, que é, esse tipo de declaração a gente pode exigir do que está em primeiro lugar, provisoriamente em primeiro lugar, ou seja, qual é o requisito da contratação? Para contratar, eu preciso dessa declaração, então eu já posso exigir ali na hora da habilitação, tá? Lembrando, não é uma declaração de que conhece o local. É uma declaração que tem conhecimento das condições necessárias para a prestação de serviço. Se é uma lavanderia, eu sei que eu preciso para serviço. Se é uma limpeza, eu não preciso ir no órgão para ver uma limpeza de um prédio de escritórios. Então, a empresa, ela pode... Ops, alguém clicou no compartilhamento aí. Alguém precisa... Vamos ver se eu consigo. Voltou? Acredito que tenha voltado, né, a minha apresentação. Voltou. Obrigado. Então, ou seja, uma declaração que tem conhecimento das condições necessárias para prestar o serviço. Aí a IN fala, caso seja imprescindível o comparecimento do licitante, ou seja, ele tem que ir no local, aí, enfim, o órgão, desde que devidamente justificado, o órgão deve disponibilizar os locais de execução a serem vistoriados. Aí eu vou indicar quais são os locais. E ainda assim tem que tentar substituir por foto, planta, desenho ou outras informações, tá? Então, o que eu tenho sempre que exigir em licitação de serviço? Essa declaração de pleno conhecimento. O que, justificadamente, às vezes eu posso fazer? Exigir que ele vá no local. Mas, veja, requisito de contratação. Então, vai ser o licitante que está em primeiro lugar.
uma diligência, ó, vai ter que ir no local, ver isso. Na verdade, isso, um requisito da contratação, pode até ser depois a exigência de ir no local. Antes de começar o serviço, antes de assinar o contrato, quando você vem aqui, pode ser uma reunião para a gente definir como vai começar, etc. A nosso ver, essa é a ideia dessa declaração aqui, desse requisito da contratação da IN05. Se dirige ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar. Não precisa exigir de todos. Então, ao invés, se for a exigência de presença no local, é presumivelmente para o fim de verificação e ajuste das providências e prazos necessários. Nessa hipótese, a redação da disposição deverá ser alterada, refletindo adequadamente a exigência. A redação do modelo lá tem que mudar, não é mais declaração, é comparecimento no local, tantos dias antes da assinatura do contrato, enfim, para tais e tais coisas. Não é aleatória essa exigência, tá? E aí não se deve confundir essa exigência recepcional com a exigência de vistoria para a própria licitação. A vistoria para a própria licitação, ela é para todos os licitantes. E ela está disciplinada em outro ponto da IN, que é no anexo 7. E ela é uma medida mais excepcional ainda, precisa ter uma justificativa técnica rigorosa, porque ela representa não só uma grande limitação à competitividade, mas ela representa até um risco para anulação do certame. A gente vai ver por quê. Por quê? Repetindo aí o artigo 33, né, que, sim, a administração pode exigir que ele tome conhecimento das condições locais, pode exigir. E aí tem que ter um estudo no TR justificando essa exigência, tem que ser um estudo, não uma mera retórica, tem que ser um estudo comprovando isso. Por quê? Porque ela representa um ônus desnecessário. O TCU sempre vinha batendo nisso há muitos anos, há 2008, mas se for pegar mais para trás, tem acordos. Só que esse quadro tornou-se mais crítico, o Acordo 170 de 2018, que falou o seguinte, olha, a vistoria é um direito do licitante, se ele vai ou se não vai, é um direito dele. Não tem que eliminar um concorrente por causa disso, não tem que eliminar... ou seja, melou a licitação, né? Porque ali ele teve que aceitar um concorrente, o que o segundo vai falar se exigir a vistoria? É um perigo. A vistoria hoje em dia é um grande perigo para uma licitação. Tá? Então, a comissão de modelos, ela não, já está disponível na verdade, ela não deixou ali, em nenhum momento, que se exige a vistoria. Para exigir vistoria, tem que mexer bastante no modelo. Então, quando tiver exigência de vistoria, aí fala com os colegas, né, que vão pegar processos de engenharia, da ECJU ou não, dá uma olhada se está bem feito, porque no modelo não foi feito propositadamente para não se exigir vistoria. E quando se exigir, ainda pode ser substituída pela declaração. É o que está na própria IN. Então, é uma exigência, às vezes, se o órgão não para pensar e fazer essa exigência de vistoria, ele vai fazer uma exigência que vai ser desdita no próprio edital, falando que pode ser substituída por uma declaração de pleno conhecimento. Ou seja, se o órgão quiser mesmo uma vistoria, e aí não tem por que anular o certame, né? Porque não está limitando a competitividade. Claro, a administração está contratando quem tem pleno conhecimento ali não do local, do serviço, da forma de prestar o serviço. Então, veja. Se o órgão quiser mesmo fazer uma exigência de vistoria para os licitantes em geral, ele vai ter que exigir vistoria e vai ter que suprimir essa parte ali que pode ser substituída. Vai ter que fazer uma grande alteração. E, para isso, vai ter que ter uma justificativa clara e técnica, não meramente retórica, com dados. E aí, talvez ele não corra o risco de ter o certame anulado ou embaralhado conforme o Acórdão 170/2018. Nessa justificativa, é importante que o órgão, inclusive, mencione o Acórdão 170/2018 para falar, olha, eu conheço esse acórdão, não estou exigindo aleatoriamente, conheço, mas, nesse caso, é diferente por causa disso. Aliás, a gente ali na CJU já promoveu encontros e palestras com auditores do TCU e já ouvimos mais de uma vez. Eles falaram, não conheço nenhum gestor que foi apenado tendo justificado, tendo apresentado motivação.
Mas veja, a motivação antes, que está lá no processo. Por quê? Porque a pessoa, o gestor olha, lê, entende e passa para a pilha dos que já está nisso. Ou, se um órgão, se um licitante entra com uma reclamação, a justificativa está no próprio, ele tem que encaminhar junto os documentos, né? O edital, o anexo, a justificativa já está lá. Agora, é muito diferente ter que explicar depois, não tem a mesma força. Então, tem vários acordos condenando com explicações posteriores. Então, explicando antes, mostrando a justificativa, a questão técnica, inclusive mencionando que conhece a Corte de 70 de 2018, aí talvez a vistoria seja, digamos assim, dê mais segurança, tá? E aí, resumindo, então, e fechando esse quadro, declaração de pleno conhecimento, que está nos modelos, inclusive, esse quadro, licitante provavelmente classificado em primeiro lugar, sempre exigir nos serviços, tá, gente? Quando for uma obra, posso nem exigir isso. Comparecimentos nos locais de execução. Até porque, desculpa, voltando, numa obra posso nem exigir isso, porque eu vou exigir várias outras coisas, né? Vou exigir atestado, etc. É outro nível de exigência. Aliás, para que serve uma vistoria? A pessoa ir no local e ver um terreno onde vai ser erguido um prédio. O que adianta a pessoa ir lá? Não vejo. Assim, a vistoria está cada vez mais complicada. Então, voltando. Ali, declaração de pleno conhecimento do licitante provavelmente classificado em primeiro lugar, que é uma regra geral nos serviços. Comparecimento dos locais de execução é do adjudicatário, ou seja, a pessoa que já ganhou, mas ainda não assinou, e eu tenho que exigir de forma excepcional quando for imprescindível, preciso ir lá para conhecer, para ver como vai começar a execução, quando vou assinar, pode ser por aí. E a vistoria para a licitação, que vai ser exigida de todos os licitantes, é excepcionalíssima, necessidade de justificativa técnica rigorosa. Bem, queria ter falado menos, passou 2 slides. Eu queria ter falado menos para poder dar mais tempo da gente conversar, mas muito obrigado. Não vai aqui para o fim. Tem aqui algumas fontes da qual eu me abeberei para fazer a palestra. É isso, muito obrigado. Bom, nós que temos que agradecer, foi excelente, muito detalhado, foi um curso, né? E eu tenho certeza, foi um curso, sim, e tenho certeza que os colegas, olha, nós tivemos aqui uma frequência muito alta, nós estamos com quase 120 pessoas, do início ao fim, todos acompanhando fielmente, porque realmente foi um excelente curso mesmo sobre esse tema. Adriano, novamente eu renovo aqui o nosso agradecimento, certa de que foi uma tarde muito proveitosa para todos em suas atividades, né? E esse evento vai ficar gravado, ele vai lá para o canal da Escola da AGU. Também renovo aqui agradecimento à CJU, estou vendo aqui a Aline Gonzaga também, um grande agradecimento, foi ela que fez, né, essa ponte, trouxe esse assunto para a gente, que de fato é muito necessário pela presença, né, de todos aqui. E, Adriano, estamos à inteira disposição, se quiser, em uma outra oportunidade, continuar, porque a gente ficaria aqui ouvindo até mais de tão bom que é esse curso, e certamente muitos colegas que não conseguiram acompanhar vão ver depois esse vídeo, né? Então, desde já, muito obrigada a todos, uma ótima tarde e muita proteção a todos, um ótimo resto de semana para todos. Muito obrigada. Então, Adriano, a palavra é sua para se despedir aqui de todos. Obrigado. Obrigado de novo pela sua mediação aí, pela sua tranquilidade aí e pelos elogios. Para mim foi uma grande honra mesmo, fiquei muito contente de tanta gente estar me assistindo, tanta gente com quem eu vou depois trocar. Eu deixei muitas dúvidas aqui, é uma pena que, na verdade, tinha muita coisa para falar, acabei me estendendo mais do que eu queria e não deu para a gente fazer um momento de troca, de algumas ponderações, deixei algumas coisas em aberto, né? Mas, de qualquer forma, fica uma proposta para um outro formato que a gente entre só para uma discussão, aí sim a sua mediação vai ser
muito mais trabalhosa, né? Não, pode contar com a gente, viu, Adriano? É uma honra para a gente. E eu só queria saber, alguns estão perguntando se o material vai ficar disponível, como é que pode ser feito isso, algumas partes. Eu posso te encaminhar, e aí eu não sei se fica no site da escola. Não, a gente... Perfeito, a gente... Vídeo, talvez, enfim. A gente disponibiliza, então, um link. Quem quiser pode mandar lá um e-mail para a escola, que a gente dá essa atenção, e a gente também pode até falar na própria descrição do vídeo que fica lá no canal do YouTube. A gente cria uma pasta e a gente compartilha, já que o doutor Adriano disponibilizou gentilmente também o material. Material excelente, inclusive. Muito obrigado, obrigado. Obrigado a todos que me assistiram. Foi uma grande honra para mim. Até a próxima. Até a próxima, então. Um abraço a todos.